Você já parou a pensar se o Brasil realmente é um país capitalista? Você já refletiu um pouco e procurou olhar ao seu redor para saber se realmente o Brasil é um país capitalista, um país que tem a economia livre? Provavelmente, se você já fez isso, você percebeu que não. A gente ainda tem um estado muito grande no Brasil, e por isso que muitas vezes o nosso dinheiro, grande parte dele, ou quase todo, vai para o governo e do governo fica. E hoje, para dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o livro Como Ser um Conservador do Rotten Scruton, eu vou comentar o capítulo A Verdade no Capitalismo. A palavra capitalismo geralmente é usada para descrever uma economia baseada na propriedade privada e na troca voluntária. A propriedade privada e a troca voluntária, ela é a base essencial de qualquer economia de grande mercado, qualquer economia grande. Uma economia grande, uma economia em grande escala, para ela ser boa, para ela ter um bom funcionamento, ela precisa da propriedade privada e da troca voluntária. Se ela não tiver esses dois quesitos, a economia não vai para frente. Isso ficou bem claro nas experiências socialistas que a gente teve no mundo. O capitalismo, um país capitalista de verdade, todos os seus preços, toda a sua economia, ela é comandada pela lei da oferta e da demanda. E a lei da oferta e da demanda, ela resolve diversos problemas que surgem na economia. A economia geralmente acaba surgindo alguns problemas com o tempo, e o que vai resolver esse problema é a lei da oferta e da demanda. A lei da oferta e da demanda, ela vai regular e vai deixar os preços justos. Mas, quando um país não tem essa lei da oferta e demanda, quando o país ele não é regido pela lei da oferta e da demanda, a gente tem um Estado maior que o Estado controla o preço. E com isso, provavelmente a gente vai ter preços injustos, que ou vai gerar escassez, como a gente tá vendo, viu mais na Venezuela, ou vai gerar um aumento do mercado negro. Porque o mercado negro, ele muitas das vezes ele cresce porque o produto original não tem o preço justo. Quando o preço do produto original não é justo, isso fortalece o mercado negro. Isso começa a surgir um mercado negro muito grande. A gente olha, por exemplo, os DVDs, né? Hoje nem tanto, por causa da internet o DVD tá morrendo. Mas antigamente a gente tinha um comércio ilegal gigante de DVD. Isso acontecia porque o DVD original sempre foi muito caro. Não que seja certo comprar pirataria, não é. Porque o produtor original, aquela pessoa que fabrica o produto original, ela teve um custo. E por isso que o preço é desse jeito. Porque o Estado controla tudo, o Estado cobra muito imposto dessa pessoa e o preço é muito caro. Então por isso que a pirataria cresceu e cresceu muito. Hoje em dia a pirataria está em outros lugares, mas não DVD. Por conta da internet, né, a compra de DVD acabou quase se acabando. Hoje em dia muito pouco a gente vê o pessoal comprar DVD. É mais o pessoal antigo. O pessoal novo hoje em dia é Netflix, é só assistir filme pela internet. Outra questão que o autor vai levantar, que é algo muito interessante para a gente conservador, é a questão da moral e do mercado. Não tem como existir um mercado bom sem uma moral saudável, sem uma moral instituída. O mercado ele não funciona bem sem a moral. O autor vai falar uma frase que eu acho que é extremamente interessante na página 96 que eu vou citar para vocês aqui agora. Nenhuma economia de mercado pode funcionar adequadamente sem o apoio de sanções morais e legais, criadas para manter os agentes individuais fiéis aos acordos comerciais e restringir o custo do mau comportamento para quem o causa. Essa frase ela é extremamente interessante porque o autor ele está dizendo aqui que é impossível a gente ter uma boa economia sem a moral. Quando a gente tem uma economia, a gente tem vários contratos, vários acordos entre as pessoas. E quando essas pessoas não têm uma moral bem instituída, não têm uma boa moral, esses acordos provavelmente não vão ser cumpridos. Então a gente começa a ter mais corrupção, a gente começa a ter mais crime. Então, sem a moral e atitudes legais, a economia não vai para frente. Porque o ser humano, ele tem tendência a fazer besteira. A gente sabe disso, que a gente tem tendência a ser ruim. Por isso que a moral é extremamente importante. A moral, ela é uma espécie de freio para o homem. Porque o homem no seu estado de liberdade, a gente sabe que ele não faz muita coisa boa, né? Ele geralmente faz merda. Então, quando a gente tem a moral instituída, uma moral bem instituída, essa moral participando do mercado, o mercado funciona melhor. Porque provavelmente os acordos e os contratos serão mais respeitados do que se a gente não tivesse essa moral. O autor vai falar também de outra questão que é de extrema importância para a gente começar a refletir, que é a questão do mercado e o custo. Uma economia boa é a economia que todos os participantes que participam dessa economia, eles arcam com os custos das suas ações.
Quando os participantes dessa economia, quer seja empresário ou cidadão ou trabalhador mesmo, não arca com os custos das suas ações, a economia não é economia boa. O que vai acontecer? O povo e tanto os empresários vão começar a externalizar o custo, vão terceirizar o seu custo, e a próxima geração vai se prejudicar com isso. Eu sei que isso é um pouco difícil de entender, é um pouco estranho, mas o autor ele vai levantar um exemplo muito incrível que vai deixar as coisas bem didáticas. O exemplo que ele vai levantar é o exemplo das garrafas, né? O que acontecia? Antigamente a gente tinha a garrafa era muito cara. Quem não se lembra quando a gente tinha que trocar a garrafa por tubaína, né? A gente ia lá, comprava a tubaína, trazia a garrafa de vidro para casa e depois devolvia lá a garrafa e aí você conseguia comprar com desconto, ou para você pegar a garrafa, na verdade, para você comprar a tubaína, você precisava do casco, ou senão você teria que pagar pelo aquele casco. Quando as garrafas de plástico foram disponíveis no mercado, o povo parou de dar importância para as garrafas. Simplesmente o povo compra, né? Como não tem mais por que ele reciclar essa garrafa ou fazer uma coisa, ele simplesmente joga essa garrafa fora. E as empresas também deixaram de se importar com as garrafas. Elas simplesmente vendem e que se lasque o resto. Se ela vai para o mar, se ela vai para debaixo da terra, se ela vai prejudicar o ambiente, pouco importa para ela. O importante é que ela já conseguiu o lucro dela. Eu sei que parece um pouco marxista falar isso, mas a gente tem que se preocupar com o meio ambiente, né? Eu sei que muitas das coisas que tem no ambiente, muitas das informações que são divulgadas sobre o meio ambiente, sobre aquecimento global, são falsas, porque mais pra frente pode ser que eu faça um vídeo sobre isso, falando sobre a relação do ambientalismo e o comunismo, e o pessoal aí, os marxistas, eles estão usando agora o meio ambiente também como vítima. Mas a gente tem que se atentar a isso, a gente sempre tem que tentar não externalizar nosso curso, não passar o nosso curso para terceiro. Se você comprou uma garrafa e você sabe que essa garrafa vai fazer mal ao meio ambiente, a empresa também sabe disso, você tem a obrigação de destinar um lugar certo para essa garrafa. E a empresa também. A gente pode perceber que nem o povo quer saber da garrafa, o povo tá nem aí pra garrafa, joga a garrafa no meio da rua ou no lixo, qualquer lugar o povo joga a garrafa. E a empresa também não quer procurar muito, não quer buscar alguma outra maneira para não prejudicar tanto o meio ambiente. Agora a gente tá tendo esse negócio de garrafa biodegradável, tá? A gente tá começando a ter bastante evoluções. O último ponto que o autor vai levantar, mas é um ponto extremamente interessante, que é que o marxismo cultural, né, os marxistas na verdade, eles estão à procura de outra maneira de derrotar o capitalismo. Eles já perceberam que muitas vezes as táticas que eles estão usando não estão dando certo, que o povo está abrindo o olho. Então agora eles estão usando o fetichismo de mercado. O que é o fetichismo de mercado? Eles vão olhar para você assim, o marxista vai falar, olha, você está vendo que o capitalismo é tão malvado que as pessoas são escravizadas pelo mercado. O mercado escraviza as pessoas. Até um certo ponto, os marxistas têm verdade, eles falam a verdade. Porque a gente for observar, tem muitas pessoas que são escravizadas pelo mercado. Pessoas que não produzem mais o seu próprio pensamento, ela vive de acordo com o mercado. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre moda, sobre essa questão dessa moda que está muito atualmente, e eu vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhada, que eu abro mais um pouco essa questão da moda, as pessoas viver em função da moda. Vou dar um exemplo aqui bem claro. Os funkeiros, nossos queridos amigos funkeiros. Vocês acham que eles são escravos de mercado? Provavelmente sim, né? Os funkeiros são sim escravos do mercado. Eles não conseguem viver sem comprar um boné de 300 reais. Mesmo que a função desse boné seja tampar o sol, igual com todos os outros bonés, mas eles têm que comprar um boné de 300 reais. A pessoa ela para de ser ela mesma para viver de acordo com o mercado. Isso é verdade, né? A gente vê que as pessoas estão sendo escravizadas pelo mercantilismo, né? A mercantilização da vida. Isso realmente é verdade. Porém, você investir no comunismo para acabar com isso, eu acho que não é uma boa escolha. Na última citação de hoje, o autor vai falar uma frase também que é muito interessante sobre essa questão da mercantilização da vida que eu vou citar aqui para vocês agora. Não conseguimos escapar da mercantilização da vida que a prosperidade nos trouxe naturalmente. Podemos, no entanto, lutar para discipliná-la pelo bom gosto, pelo amor pela beleza e pelo senso de decoro. Essas boas coisas não nos chegam por intermédio da política. Certamente, não por uma política do tipo progressista ou socialista. Percebam que nessa frase, o autor demonstrou que não é possível a gente acabar com o fetichismo de mercado, acabar com essa escravização do mercado, essa mercantilização da vida, por intermédio de qualquer tipo de política, por política provavelmente socialista ou progressista. O que a gente precisa de desenvolver é a educação para as pessoas. Porque uma pessoa bem educada, primeiramente, que ela não vai escutar funk, né? E segundo,
ela não vai ter essa vontade de ostentar o que não tem, de sair por aí igual idiota, usando um óculos que é da cor de ficar com o olho de besouro, ou se não, usando um negócio chamado medusa, que é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Mas vamos se ater aqui. Uma pessoa bem instruída, uma pessoa bem educada, provavelmente ela não vai atrás dessas coisas. Ela vai procurar conhecimento, ela vai procurar outras coisas melhores, ela vai ter a disciplina do bom gosto, como o autor descreveu. Então, a solução para profetismo está mais ligado à educação, mais ligado à instrução, ao bom senso, do que a gente criar, sei lá, uma política socialista e fazer alguma coisa socialista para barrar o mercado, para as pessoas não se escravizarem por ele. Então, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. A série está sendo muito interessante, vai ser muito bacana gravar essa série. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar bastante a série, tenham conseguido entender ao máximo os conceitos que eu tenho levantado. E até o próximo vídeo.